Aqueles e aquelas que acompanharam as celebrações dos domingos anteriores, a gente recorda que Jesus estava na sinagoga anunciando, pregando, mostrando para as pessoas, revelando a sua missão. Diante da pregação de Jesus, reações diversas, de encantamento, também muitos reprovando e tendo assim uma rejeição diante da palavra de Jesus. E se Jesus pregava na sinagoga, o Evangelho de hoje conta que Jesus já está num outro ambiente, também anunciando a palavra, no lago de Genezaré. E ali Jesus está anunciando, pregando a palavra, usando da barca de Pedro para poder ser melhor compreendido, ouvido pelas pessoas. Mas aí a gente vai percebendo que é necessário um segundo passo. Não basta só ouvir a palavra. Agora é preciso aderir, é preciso que essa palavra também possa ser praticada pelas pessoas. E é isso que o Evangelho revela para nós. Jesus, diante de Pedro, outros pescadores também, cansados, convida Pedro a avançar para as águas mais profundas e lançar as redes. E Pedro, obediente, faz isso e consegue uma enorme quantia de peixes que necessita da ajuda dos seus companheiros para remover os peixes para a barca e para um lugar seguro. A reação de Pedro, diz o Evangelho, é de se atirar aos pés de Jesus, dizendo que ele é um pecador. Mas Jesus vai dizer: não temas, não tenha medo. De hoje em diante farei de você pescador de homens, encorajando, animando Pedro. Essa palavra que é apresentada para nós hoje, que tem uma bela linha de reflexão, sobretudo diante de uma proposta vocacional. Percebemos primeiro que a nossa atividade, o nosso chamado, diante do trabalho que Deus confia para nós, jamais a gente pode fazer sozinho. Pedro encheu a sua barca, lançou as redes e conseguiu uma quantia grande de peixes, mas não conseguiu retirar sozinho. Precisou da ajuda, do auxílio de outros. Assim também na comunidade. Nós não somos completos sozinhos. Necessitamos sempre da colaboração, do companheirismo, da ajuda da outra pessoa. Por isso que trabalhamos em comunidade. Depois percebemos também no Evangelho a reação de Pedro. Pedro que diz que ele era um pecador. Já na primeira leitura, a gente ouviu a reação de Isaías, dizendo: como posso ser enviado se eu sou um homem de lábios impuros? Paulo, na segunda leitura, também dizia que Deus se manifestou a tantos e a ele, o menor, o último dos apóstolos. Diz ele que nem mesmo devia ser chamado de apóstolo, porque ele era um abortivo, até mesmo um nome, uma terminologia bem depreciativa, dizendo que ele era o último, que ele não tinha tanto valor. Então a gente vai percebendo, um que diz que tem os lábios impuros, outros que se colocam como abortivo, outro que se coloca como pecador. E a grandeza aí é Jesus, que não vai considerar profundamente aquilo que as pessoas eram, mas aquilo que as pessoas eram capazes de fazer. Por isso vai encorajar: não temas, não tenha medo, vou fazer de vocês pescadores de homens. E a partir dessa realidade que nós somos chamados, aí a gente não tem desculpas,
para dizer que somos limitados, que somos pecadores. Deus confia em nós coisas boas que a gente pode fazer. Ele nos capacita para isso. Até existe uma fala das pessoas muito comum, conhecida, dizendo que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É isso que a gente ouviu nas leituras de hoje. Isaías, lábios impuros, de Paulo, abortivo, de Pedro, um pecador. Deus percebe que nós temos e podemos fazer muitas coisas boas pelas pessoas e para Deus. Mas como vimos nas leituras, também é preciso iniciativa. Isaías deixou que os lábios fossem purificados. Precisou purificar os seus lábios. Pedro deixou a barca e deixou as redes. Então é preciso deixar algumas coisas para a gente deixar ser modelado pela palavra e pela vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse dia nós não temos desculpas. Mesmo sendo pessoas limitadas, feridas pelo pecado, nós podemos fazer coisas grandiosas para os irmãos e para Deus. Aceitemos, portanto, esse convite que Ele faz para nós hoje, para que avancemos para as águas mais profundas.